Olá, a paz do Senhor, que falar neste 14 de novembro de 2022, segunda-feira, vamos falar sobre teologia básica para todos, de Charles Ewing. O ponto 64, aula 64, o batismo do Espírito Santo. Então, outro ministério do Espírito, característica da era pós-Pentecostes, Atos 2, é o batismo no corpo de Cristo, daqueles que creem. Isso foi profetizado por João Batista, está em Mateus 3,11. Esse ministério e essa ministração do Espírito Santo da Trindade, formando e unindo uma parte da humanidade, aqueles que creem na obra expiatória e justificadora de Jesus Cristo, unindo num corpo, foi anunciado pelo Senhor quando estava ascendendo em Atos 1,5, não muito depois desses dias que o Espírito Santo iria descer naquela comunidade apostólica em Jerusalém, unindo o corpo de Cristo na terra e começando a obra da igreja. Esse era o propósito. E o corpo de Cristo é algo exclusivo desta era apostólica. Então a operação do Espírito por meio do batismo também deveria ser. Então, nós vamos discutir aqui a confusão acerca do batismo do Espírito, que hoje é muito comum entre as igrejas pentecostais e neopentecostais. E como foi se desenvolvendo essa confusão, né? E o que dizer sobre a solução desta confusão do batismo do Espírito Santo. Então, a igreja, o batismo é usado como experiência de conversão. Se a pessoa é do corpo, é uma obra de Deus que teve início em Pentecostes, então está claro a necessidade do Espírito Santo batizar as pessoas nesse corpo. Então houve uma ênfase demasiada no batismo com água, mas o batismo com água é, com certeza, o batismo de João. É preciso também entender que o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo se dá guiado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. Deus dá o seu Espírito Santo no batismo. Isso o famoso D.L. Moody, teólogo batista, nos informa. Mas há uma corrente que diz, pentecostal, que há uma segunda bênção, com a experiência de línguas. E isso aí aumenta a confusão. O enchimento do Espírito às vezes é confundido com o batismo no Espírito. E isso resulta numa ideia que há uma confusão no batismo de enchimento após a conversão. Mas isso não é todos os crentes que acreditam, todos os cristãos que acreditam nessa hermenêutica. E este enchimento do batismo, alguns apontam que resulta num poder especial. Isso ocorre porque grandes pregadores, como Torrey e Moody, não eram muito claros quando ensinavam sobre esse assunto. Torrey ensinava que uma pessoa poderia ser batizada ou não com o Espírito no momento da salvação. E Torrey indica que o ensino de Moody era que algo ocorria, o batismo ocorria após a salvação. Na verdade, falta clareza. Mas, algumas vezes por ingenuidade, outras, lamentavelmente, por deliberada confusão. Mas devemos buscar a verdade que envolve a união com Cristo. E isso provém a base sólida para uma vida santa.
Eu creio que essa primeira parte sobre a confusão, fica claro que Paulo nos diz que se nós não temos o Espírito, nós não somos de Cristo, o Espírito Santo. Então, todos aqueles que se convertem, aqueles que creem em Cristo, têm que ter o Espírito Santo. O seu estado de santificação, de regeneração, é variável. Porque vem de uma vida pregressa, de uma vida anterior. Então, há, como havia em Coríntios, cristãos carnais, mas que têm o Espírito. E terão que passar, às vezes, pelo fogo, para que o seu corpo carnal morra na cruz com Cristo, para o pecado. Segundo ponto, além da confusão, e o terceiro ponto será as consequências do batismo que vamos discutir. Agora, no segundo ponto, vamos discutir a questão da característica do batismo do Espírito Santo. Sob 3 subpontos, ocorre apenas na era da igreja. É experimentado por todos os cristãos da era da igreja e ocorre apenas uma vez na salvação. Vamos ao primeiro subponto. Ocorre apenas na era da igreja. Não há previsão, portanto, no batismo no Antigo Testamento, no Espírito Santo, porque só Jesus batizava com o Espírito Santo. E veja que Jesus disse que João Batista era o maior de todos os profetas da era apostólica, da era profética. Mas era o menor na era apostólica do Reino de Deus. Por quê? Porque ele só batizava com água. E a era apostólica, com a autoridade dada por Cristo aos apóstolos e à igreja hoje batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus. Pedro chamava isso o início. E esse propósito do batismo do Espírito Santo é a união do corpo de Cristo e a regeneração do corpo para o corpo de Cristo. Este ministério está apenas em oração na igreja. O segundo subponto é experimentado por todos os cristãos da era da igreja. 1 Coríntios 12, 13 diz que todos que foram batizados, que beberam do mesmo Espírito, pela habitação. Então vemos que tem cristãos carnais, mas que são batizados com o Espírito Santo. Não existe na Escritura uma exortação, isso é um ponto importante, para que alguém seja batizado com o Espírito. Não, isso indica que todos os cristãos experimentaram esse ministério, esse instituto. Se Efésios 4:5 fala em um só batismo, então temos um só céu, uma fé, ou seja, todos os cristãos. Então, realmente, o batismo é pela salvação, regeneração, pela salvação e conversão, é dado o Espírito Santo os oficiais da igreja aos batizados. Terceiro subponto, ocorre apenas uma vez na salvação. Ele ocorre no momento em que a pessoa é salva. Caso contrário, ela não é cristã. E caso contrário, pela teologia de Paulo, se ele não tem o Espírito Santo, não for batizado do Espírito, ele não pertence ao corpo de Cristo. Então, se o batismo precisa ser repetido, isso somente poderia ocorrer caso o cristão fosse retirado do corpo de Cristo e precisasse unir-se a ele novamente. Se o batismo fosse depois da conversão, então o cristão que já tinha o Espírito, já foi batizado e unido na igreja, teria que se separar da igreja para poder receber um segundo batismo. Isso não é lógico, isso não tem sentido, isso é contraditório. Então é o primeiro batismo realmente, com fé em nome de Jesus, oficiado pela igreja, que une a pessoa ao corpo e recebe o Espírito Santo. Então, se houvesse uma segunda batismo do Espírito Santo, se não no batismo, nas águas em nome de Jesus e do Espírito Santo, a pessoa precisaria ser removida do corpo da igreja para receber um outro batismo. Então essa foi a primeira parte sobre o batismo do Espírito Santo. Na segunda parte vamos discutir as consequências do batismo do Espírito Santo. Isso que falou Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, como sempre fazemos um apelo para você que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você que ainda não está no corpo de Cristo, aceite
e entre no corpo de Cristo, fazendo essa oração e arrependendo dos seus pecados, pedindo a remissão dos pecados pela cruz de Cristo redentora, morrendo com Cristo na cruz e sendo justificado pela sua ascensão e recebendo as suas intercessões do seu Espírito Santo. Faço essa oração, me arrependo dos meus pecados e preciso desesperadamente neste mundo da salvação em Cristo Jesus, na sua cruz, e justificação na sua ascensão e intercessão no céu, no trono do Pai. Fez essa oração, se tornou um cristão, abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, aos ouvintes também, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, eles foram o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus, neste 14 de novembro de 2022, segunda-feira. Pai de graça, até a oportunidade, dê um like, comente, compartilhe e assista a segunda parte desta aula de Teologia Básica 64, o batismo do Espírito Santo, de Charles Ewing.